Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligado na CBDU, no Jubes Brasília 2022. Estamos aqui, eu, responsável pelas mídias sociais da CBDU, Rudá Ferrer, e o meu amigo do jornalismo, Sérgio Luiz. E hoje a gente vai estar aqui entrevistando esse fera do salto ornamental, Hugo Parisi. Tudo bom, Hugo? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês, né, falar sempre que tem a oportunidade de falar de esporte, enfim, é sempre um prazer e vamos bater um papo. Hugo que veio já de Fortaleza agora, que estava num evento, estava numa preparação, né, Hugo? Exatamente, cheguei ontem de Fortaleza, a gente estava lá com a seleção brasileira lá fazendo um training camp, seleção júnior e adulta, seletiva para o Campeonato Mundial Júnior e uma verificação dos adultos para a Copa do Mundo. O Hugo que é o presidente, né, da confederação. Hoje eu sou o presidente do Instituto para o Brasil, que é Sim. né, uma instituição esportiva, um clube esportivo, e também sou o coordenador de esporte da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais. Pronto, perfeito. Hugo, vamos começar lá atrás, né? Você entrou muito novo na modalidade. Você que é daqui, né? Natural do Distrito Federal, aqui de Brasília. E atuou em clubes do Rio de Janeiro, né, com o Fluminense, acho que o Vasco da Gama, né? Queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Exatamente, sou natural de Brasília, comecei, digamos, ali minha carreira esportiva aqui em Brasília. Entrei nos saltos ornamentais com 6 para 7 anos, né, por intermédio dos meus pais que achavam a modalidade bonita. Fui seguindo porque achava legal, enfim, né? Meus pais sempre não tinham tanta recordação assim de quando eu era pequeno, não tenho na verdade. E fui seguindo. E, enfim, acho que quando eu estava ali com uns 11, 12 anos, tive ideia exata de onde eu estava. E eu já gostava do esporte, já sabia fazer, enfim, vários saltos legais ali, já estava começando a participar de competição. E, enfim, e gostava da modalidade. Com 15 para 16 anos, foi acho que o meu primeiro grande desafio. Né, acho que esportivamente e pessoalmente falando, onde eu me mudei para o Rio de Janeiro e, enfim, né, buscando uma evolução, buscando melhores condições e nessa época eu fui para o Vasco, né, então foi na época de 2000, quando o Vasco fez aquela super equipe, enfim, né, 90% acho que dos atletas do Vasco eram a seleção olímpica, enfim, né, então passei 2 anos no Vasco, depois eu acabei indo no Fluminense, fiquei um ano, acho que um ano e pouco no Fluminense, e depois eu passei para uma associação de pais que fizeram lá no Rio de Janeiro, e continuei nessa associação até eu voltar para Brasília, que eu voltei em 2007, que eu voltei para ir para o Colégio Mackenzie, enfim, e do Colégio Mackenzie eu fiquei até encerrar minha carreira. Bom. E, assim, tu começou cedo, a gente já falou um pouco sobre a trajetória, mas muitas pessoas, elas tendem a ponderar talento e trabalho. Tipo, tu falou que teus pais sempre acharam a modalidade bonita e por isso colocaram lá. Mas, no começo, tu tinha talento ou foi mais o trabalho mesmo, mais a persistência ali? Olha, eu acho que no começo, na verdade, eu acho que uma das minhas grandes qualidades foi a dedicação. Né? Acho que eu tenho, sim, um biotipo modalidade, né? Tenho um talento para modalidade, mas com certeza, se eu cheguei onde eu cheguei, foi pela dedicação e não pelo talento. Né? Diferente, né? Para mim, eu entendi pelo menos muito bem a sua pergunta, nesse sentido de que, realmente, eu acredito que tem outros atletas aí que têm um talento nato. Né? Eu não acredito que é o meu caso. Meu caso, acho que foi muito mais ligado à dedicação, né? Ao esforço para chegar onde eu cheguei. Mas como diz o ditado, o talento sem trabalho duro não vale de nada, né? Exato, Infelizmente tem algumas pessoas ali que acabam tendo digamos ali, muita sorte na vida, mas né, ninguém tem tanta sorte por muito tempo. Você citou aí um bom ponto, que acho que todo atleta de alto nível, né, precisa de dedicação. Como é essa dedicação, e era até, quando você se competia em alto nível, para mundial, pan-americano, enfim, a dedicação que eu falo externa, questão de alimentação, os cuidados que você tomava para poder conquistar tantas coisas que você conquistou, né? Acho que o primeiro
cuidado ali assim que a gente tomava era a questão de controlar os horários, principalmente o horário que, né, acordar, dormir, descanso, né, que é muito importante. Questão de alimentação, enfim, por genética, né, meu pai é aquele que você olha assim, ele pode se esconder atrás de um poste, então, então eu puxei ele, então sou bem magrinho, então, enfim, nunca tive problema com peso. E tem a questão também de você estar sempre se mantendo motivado, né? Que isso aí não depende só do treino, né? Então tem vários fatores internos que fazem com que você se mantenha motivado, né? Desde os amigos que você escolhe para estar do seu lado, os familiares para ficar apoiando, enfim, né? Patrocinadores e por aí vai que tudo tem que estar junto ali, né? Caminhando no mesmo sentido para que a gente atinja os objetivos. Questão, acho que acho que não, tenho certeza, questão psicológica também conta muito, né? Hoje Com certeza. em dia nós vemos muitos esportes, assim, uma delegação tem psicólogo e tudo mais. Na sua época, existia esse tipo de trabalho com vocês atletas? Ou era mais você e o treinador e sua equipe ali fechada? Acho que talvez informal, né? Se tivesse. Sim. Eu peguei, acho que uma transição, né, bem interessante, assim, acho que do esporte, em modo geral, uma transição no sentido de a psicólogo era uma coisa considerada só para louco, e depois ele foi, né, se fazendo necessário na preparação do atleta. Então eu tinha esse preconceito, né, depois dos meus primeiros Jogos Olímpicos, foi em 2004, eu cheguei em condições de estar bem, né, de competir bem, enfim, de ir bem, só que durante a competição era como se eu tivesse perdido, né, eu não tinha o certo controle de muitas coisas ali assim, né, apesar de tentar, eu não tinha controle nenhum. Então, né, a partir desse momento que eu cheguei, eu falei, não, preciso tomar alguma atitude com relação, né, a esse sentimento. Foi aí que eu comecei a trabalhar, né, com psicólogo esportivo. E então de lá para cá eu sempre tive acompanhamento. Então, né, de 2000 e, sei lá, vamos botar 2005, de 2005, né, até o final da minha carreira, eu tive acompanhamento psicológico e com certeza, enfim, para estar no alto nível, né, e se manter no alto nível, né, esse é um profissional que é essencial. Tem que ter a cabeça boa. E agora tu deu uma passadinha aqui no Jubes, né? Tá vendo que tem alguns jogos coletivos, algumas delegações com lutas, vários estilos de lutas ali diferentes. Taekwondo, tem wrestling, tem judô. Tu deu uma passadinha e, tipo, qual tu acha da importância dessas modalidades serem inseridas no âmbito universitário? Que, tipo, ainda não temos salto ornamental, né? Mas, quem sabe, em breve a CBDU não possa disponibilizar aí pra gente. Olha, eu primeiro tenho que falar, né, parabéns aí à CBDU, ao Luciano, que a estrutura aqui mais uma vez, está fantástica, né? Não só a estrutura, como, enfim, toda a organização, né, a logística, assim, é impressionante. A gente que já foi em vários eventos e trabalha com eventos, a gente vê que não é fácil, né, alcançar o que vocês estão alcançando. E é muito interessante, acho que quanto mais esportes a gente conseguir inserir né, no âmbito, né, da universidade, no âmbito escolar, né, vamos generalizar, é positivo. É positivo, acho que tanto para quem tem a oportunidade de praticar aquele esporte, e quanto para quem já pratica e pode competir ele em alto nível. Os saltos ornamentais, especificamente falando, se eu não me engano, tiveram poucas edições de Jubes. Eu competi uma só. Não sei te falar quantas edições, né, aconteceram antes. Mas é uma coisa que a gente tem, né, conversado ali com o pessoal da CBDU para tentar inserir, né, a modalidade de saltos ornamentais no próximo Jubes. Tu acha que por um acaso a falta de estrutura de certas cidades impossibilitariam essa implementação? Com certeza, acho que não é toda cidade que a gente conseguiria, né, realizar os Jubes dos saltos ornamentais assim de forma conjunta, né? Mas eu acredito que nas cidades que sejam possíveis a gente inserir a modalidade. Isso é uma coisa que a gente vem tentando já junto à CBDU. Eu acredito que é questão de tempo, tá? Os saltos ornamentais é um esporte com muitos poucos praticantes, né, de modo geral. Então, é uma coisa também que tem que se ponderar. Então,
até que ponto é interessante realizar, né, uma competição dessa magnitude com muito poucos atletas. Então, né, acho que, enfim, é uma conversa, a gente tem que fazer uns cálculos ali para ficar bom para todo mundo. Sim, a galera lá de cima tá sempre mexendo os pauzinhos. É tanto que esse ano mesmo voltou a competição de skate e temos pela primeira vez o break, né? Sim. Temos coisa nova por aí. Legal. E o competição de cheerleader, né, também. Competição de team leader tá tendo também. Verdade, tem legal, interessante que tá bombando, né? Tá bem acirrado, o pessoal é animado. Foi muita gente lá para assistir. Nós fomos tentar assistir, não conseguimos entrar porque tava lotado de gente. Mesmo a nossa área sendo especial, a gente não conseguia entrar porque muita gente tava curiosa, porque foi no horário que só tinha eles. Não, legal. Hugo, a importância do esporte universitário, que também abre portas para Olimpíadas, né? E de Olimpíadas, você entende. Foram 4, né? Exatamente, 4 Olimpíadas. Eu queria que você falasse, assim, não de cada um, porque acho que ia demorar mais. Assim, que cada Olimpíada tem sua particularidade para cada atleta. Mas se fizesse um apunhado geral das 4 que você participou, foi 2004 em Atenas, Pequim, na China, Londres, e a do Rio, não foi? E Brasil, Rio de Janeiro. É que você falasse um pouquinho aí sobre. Eu acho que o que é interessante falar assim é que primeiro quando a gente consegue, enfim, atingir um certo nível técnico, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, primeiro, eu sou atleta, né? E outra, legal, eu quero chegar nos Jogos Olímpicos. Só que existe um caminho longo pela frente, então, né, você tem que passar pelas competições estaduais, né, pelas nacionais, você vai, né, em internacionais, né, medianas, até ir chegando, né, em mundiais, Copas do Mundo, e aí, enfim, chega na Olimpíada. Enfim, quando você atinge esse sonho, a primeira coisa que você fala, cara, legal, agora eu atingi o sonho. Mas agora já muda, né? Agora eu já não quero ir. Eu quero ir, mas eu quero ir bem. Eu quero competir bem. Então eu quero treinar para chegar lá e saltar bem, né? Que no meu caso. E quando você termina os Jogos Olímpicos, não vem outra coisa a não ser eu vou estar nos próximos Jogos Olímpicos. Então a programação inteira é com certeza absoluta que você vai estar nos próximos e não existe dúvida sobre isso. Né? Então assim foi a minha preparação, enfim, como você falou, cada Jogos Olímpicos tem uma particularidade, enfim, tem uma história, tem um lugar diferente no meu coração e, enfim, eu tenho sempre, né, muito assim, muito orgulho quando eu falo, né, nesse sentido que poucos atletas, né, conseguem chegar nos Jogos Olímpicos e eu tive a felicidade de chegar em 4, então eu me considero um atleta muito privilegiado. Acho que para quem passou a boa parte da carreira no Rio, acho que o Rio se sentiu em casa, pelo menos, né? Olha, eu vou te falar que em casa mesmo é em Brasília. Sim, claro. Né? Rio de Janeiro é muito bom, foi muito bom para minha vida, para minha carreira. Mas, né, mais Brasília é Brasília, minha casa, minha família está aqui. E se for somar o tempo que eu fiquei no Rio de Janeiro e aqui, eu fiquei muito mais tempo aqui em Brasília, então com certeza eu me sinto em casa de verdade aqui. Com certeza. E são 4 Olimpíadas seguidas, tá? Seguidas. Não é pra todo mundo, não. Em 10 metros, né? Que acho que é pior ainda. 10 metros é porrada o tempo todo, né? O trampolim de 3 metros ainda o impacto na água ali, assim, né? A chance de lesão, ela é menor. Né? Na plataforma, as chances de lesão são muito maiores. Tu falou da formação de atleta, né? E queria saber se teve um feeling, assim, um momento que tu falou assim, não, agora eu sou atleta profissional. Olha, acho que esse estalo pra mim foi quando eu fui vice-campeão mundial júnior em 2002, desculpa. Que eu fui pro Rio em 2000, mas eu fui muito mais pela aventura, de estar saindo, né, de Brasília, que era uma cidade bem menor que o Rio de Janeiro, para morar sozinho, né, numa cidade grande, o Rio de Janeiro, né, badalado. Então fui muito mais, acho, pela oportunidade que o esporte estava me dando. Mas eu sabia que eu tinha que treinar para estar lá. Então eu treinava, enfim, e não era nenhum sacrifício. Mas eu não tinha um foco tão grande. E em 2002 eu fui vice-campeão mundial júnior. E depois desse resultado, eu falei, não, né? Acho que eu tenho que fazer alguma coisa agora, prestar um pouco mais de atenção. Né? Então, dali em diante, mudou completamente minha cabeça. E eu falei, não, né? Eu quero isso pra minha vida. Então, aí 2 anos depois, eu
cheguei nos Jogos Olímpicos. A maioria dos atletas aqui, eles já jogam em um time, eles já têm um treinamento. É tanto que nós só recebemos os melhores de cada federação. E, dito isso, eu queria saber de ti qual a primeira viagem assim que tu realmente para competir sozinho, tipo, eu imagino que foi na adolescência mais ou menos. Foi com 11 anos de idade, eu participei de um... tem um outro nome na competição agora, né? Mas era um Pan-Americano Júnior. Então eu participei, foi minha primeira viagem no Canadá. Eu tenho foto lá com cheio de casaco, sem saber. Dá pra ver só o olho de fora, assim, né? Só ver roupa andando. Porque tava muito frio. O clima daqui é abafado. Pergunto porque a maioria dos jovens aqui estão na primeira vez aqui. Não, é muito importante. Acho que muito mais do que, né, a primeira viagem, sim, é a experiência que o esporte proporciona, né? Que eles não vão, de repente, lembrar o resultado da competição, né? Eles não vão lembrar, enfim, eu fiz um gol de letra, uma cesta de 3 pontos, deu um golpe que foi um golpe de ouro. Enfim, eles não vão lembrar disso, eles vão lembrar da experiência que eles tiveram aqui, isso é o mais importante. Eu estive em Brasília no Jubes 2022. A frase é essa. Exatamente. Ô, Hugo, a gente tá, assim, até agora só falando de títulos, de carreira, só coisa boa. Mas acho que pro atleta, vamos entrar um pouco na parte chata. Você já teve, assim, na hora H, já teve alguma lesão que te tirou? Já foi pego no doping? Teve alguma coisa aqui, alguma situação que não deu para competir, sendo que você já estava no local ou estava perto de chegar o dia da viagem para competir, alguma coisa assim? Já sim, né? Quando acho que qualquer esporte de alto rendimento, a gente está ali naquele caminho ali que, principalmente quando vai chegando cada vez mais próximo da competição, enfim, o nível de humor, o nível de tensão, né, a qualidade do treino, acho que tudo te leva para um caminho ali que é mais propício você ter algum tipo de lesão. Então, nesse sentido é muito comum, né, o atleta chegar em alguma competição e, enfim, ter uma lesão, enfim, ter, né, principalmente esporte de luta, né, ter uma fratura, né, já aconteceu algumas oportunidades comigo nesse sentido. Enfim, não são boas, né? não tem como ser boa, mas são oportunidades que te ensinam, fazem você crescer, tanto como atleta como pessoa. Então, oportunidades essas que às vezes você consegue recuperar mesmo, né, na competição e ainda competir, e oportunidades que, enfim, que você teve que sair da competição, abandonar a competição e, enfim, ok, né? Não tem o que fazer. Toda uma preparação de 3, 4, 5 anos vai por água abaixo, né? Imagina que o atleta fica bem. E a gente fala no nosso caso ainda literalmente por água abaixo, né? Verdade. Eu imagino que os treinos normais sejam uns e os treinos para competir sejam um pouco mais intensos. Quanto mais próxima da competição a agenda fica um pouco mais complicada, tipo, ainda falando nesse quesito de lesão, de tempo, de psicológico, a agenda, só no quesito agenda, fica um pouco mais complicado? Depende do ponto de vista, né? Resumindo assim, quanto mais distante da competição a gente está, mais volume de treino a gente tem e mais pesado é o treino. Então é muita repetição e a gente não precisa, né, prestar tanta atenção na qualidade técnica, porque a gente precisa ganhar condicionamento, enfim, a gente vai tá com atenção numa outra coisa. Quanto mais perto da competição vai ficando, menos volume de treino tem, mas mais técnico tem que ser. Então eu tenho que estar sempre acertando de fato todos os meus saltos. Mas, enfim, o número de repetições também, né, continua sendo alto. A gente começa a cair mesmo o nível de repetição quando a gente já está praticamente ali na semana da competição. Então, academia também poucos dias de academia, mas com pesos muito intensos, né, pouca repetição, muito peso. Então a gente vai, enfim, afunilando para chegar ali na hora principal ali, assim, né, dá tudo certo. O momento, quando tá na competição, até chegar lá no trampolim, o que é que passa assim, na cabeça do atleta?
Olha, tem muito atleta que fica perdido, né? Que não tem, ainda mais assim, quando você tá jogando é diferente, né? Que você tá lá, tem 40 minutos jogando, que você tá ali com aquela atenção ali, enfim, jogando o tempo todo. No meu caso específico, eu tô praticamente disperso o tempo todo, porque eu tô esperando minha vez para saltar, né? Eu faço 6 saltos. Então, numa grande competição, né, numa eliminatória olímpica, eu faço cada salto mais ou menos ali em 30 a 40 minutos. Então eu fico 30 a 40 minutos esperando. Aí quando, enfim, vai chegando a minha vez, eu tenho que subir as escadas. Então é quando você vai subindo as escadas, você já vai, tipo, concentrando, prestando atenção, né? Tipo, tentando focar cada vez mais. Enfim, respiração. Aí cada um tem uma técnica. Dá pra fazer uma alusão com a caminhada do meio do campo até bater o pênalti? Dá. Boa, você fez uma excelente comparação. E quando você vai bater, né? Quando você vai bater o pênalti, é aquela hora que o gol fica pequeno, o goleiro fica gigante, enfim, né? E A aí escada você parece tem que não termina. Exato. E é a hora que você tem que, enfim, botar, né, tudo que você aprendeu em prática em, né, 1,5 segundos. Né, em 6 saltos diferentes, que eu tenho que acertar os 6 saltos, porque se eu erro um salto, né, eu acabo com a minha competição inteira. Então, não é fácil, né? Por isso que a gente treina bastante, principalmente a parte psicológica. Então, Hugo, obrigado, tá? Foi um papo bem legal. Eu acho que tu ainda vai ficar aqui com a gente um pouco para conhecer um pouco mais das nossas atividades, né? O que tá tendo aí. Tu passou um pouco nas lutas, não foi? Como é que foi lá? Eu não escutei o final. Como que foi lá as lutas? Tu deu uma olhada embaixo? Passei um pouco nas lutas, estava olhando o judô lá agora, né? Olhando aqui, conversando com vocês um pouco antes, ele estava olhando o handball. A gente fica numa salinha bem no meio que é pra... Exatamente, né? E vamos dar uma volta aí mesmo, né? Aproveitar aí o que a gente tem de bom aqui. Vamos dar uma volta que o cara tem a agenda apertada. Fala aí, agenda apertada, só pra finalizar. Próximos passos aí, como é que tá a agenda de Hugo Parisi? Dia 29 agora, 29 a 8 de outubro, a gente está indo pro Sul-Americano Adulto em Assunção. Depois de 15 de novembro a 15 de outubro a 24 de outubro, Copa do Mundo em Berlim, na Alemanha. Depois 24 de novembro a 4 de dezembro, Mundial Júnior no Canadá. E a equipe está formada? Já está no processo? Como é que já sim, já a equipe já foi toda formada. Essa semana sai a convocação oficial de todo mundo. E, enfim, tá todo mundo ansioso lá para os atletas e os técnicos para saber quem vai ser mesmo. Então é isso. Esse foi Hugo Parisi com Sérgio Luiz e Roda Ferrer aqui na CBDU. Jubes Brasília 2022. Muito obrigado.